Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 17 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los nessa análise de fechamento, falar aí sobre o Ibovespa, que fechou em alta, leve alta de 0,33%, alguns ativos ainda estão em leilão, mas próximo de fechar aí nessa rentabilidade. E teve muita volatilidade na sessão de hoje, vou comentar sobre isso, tá legal? Para você que chegou agora, não é inscrito no canal, fica aqui meu convite para você se inscrever. Para você que já é inscrito, acompanha aqui diariamente. Não esquece do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal. E nos comentários, aí embaixo, você pode aproveitar para solicitar um papel para ser analisado na análise de fechamento de amanhã. Então, é só deixar aqui embaixo, se tiver liquidez, é claro, a gente vai analisar. Pode ser uma ação, um ETF, uma BDR, tendo liquidez, a gente analisa aqui para vocês, tá legal? E fiquem atentos, se eu falei sobre o papel hoje, não repete ele aí, senão eu vou tirar ele, tá? Senão eu vou voltar a repetir ele provavelmente daqui uns 2 dias. Então fique atento aí, atentos nos ativos que eu vou falar também nesse vídeo, tá legal? Vou rodar a vinheta, você aproveita aí para deixar o seu joinha e o comentário. Bom, pessoal, então para quem pulou a vinheta aí, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, por gentileza. E, rapidamente, antes de eu começar aqui a análise de fechamento, no vídeo de sexta-feira, eu comentei sobre a Masterclass de Venda Descoberto. Para quem tivesse interesse em aprender um pouco mais na parte operacional, como é que funciona o racional desse tipo de operação, o que eu posso utilizar como margem de garantia, onde eu vejo ali o aluguel, o BTC de cada ação, se tem BTC, né, de cada ação, como eu penduro uma ordem, seja no home broker ou na plataforma dentro do Profit, enfim, tudo isso daí. E aí eu até falei da possibilidade de acrescentar também umas possíveis entradas na ponta vendedora, né? Enfim, comentei um pouquinho mais para quem tivesse interesse, demonstrasse então nos comentários. E aí bastante gente pediu, inclusive, tá? Então, se você não assistiu a análise de sexta-feira, mas você tem interesse na Masterclass de Venda Descoberto, demonstre seu interesse nos comentários, tá legal? Muito provavelmente eu vou abrir aí uma nova turma, tá? Para a gente poder fazer aí, auxiliar a primeira, na verdade foram 2 primeiras turmas, né? E foi bem legal mesmo, eu tive ótimos feedbacks das pessoas que aprenderam, entenderam sobre esse tipo de operação e conseguiram lucrar bastante, tá? Foi bem legal mesmo, assim. E é importante você aprender. Às vezes você sabe fazer ali a venda, mas você não entende o que está rolando. Poxa, como que eu vendo um negócio que eu nem tenho na minha carteira, né? E se o papel pagar dividendo, o que acontece? Eu vou ter que pegar e arcar com custo para pagar para o dono da ação ou para quem eu estou emprestando. E agora, como é que eu fico? Né? Vão me cobrar, eu vou ficar no prejuízo, ou eu estou ganhando? Enfim, eu explico tudo isso dentro dessa Masterclass, tá? Tudo mesmo, assim, no detalhe, e no final tem tira dúvidas ainda, a pessoa pode ali abrir o microfone, conversar comigo, perguntar, enfim, para não ficar nenhum vestígio de dúvida, tá? Então, se você tem interesse, demonstra aí nos comentários, tá legal? E bora lá. Colocando aqui o gráfico do Ibovespa na tela, no dia de hoje, então, alta de 0,33%, mas o Ibov chegou a cair aí na sessão próximo de 1%, tá? 0,85% aqui caiu, mas fechando em leve alta. Mudou alguma coisa, Kaique? Não. Fechou, inclusive, abaixo da média móvel aqui de 13 períodos, tá? Continua travada aqui, ó, dentro dessa indefinição que eu tinha desenhado aí para vocês na sexta-feira, ó. Então, olha só, diminuindo cada vez mais a amplitude aqui, tá? Dentro do espaço aí desse triângulozinho, tá legal? Então, continuamos aí numa indefinição de curtíssimo prazo, começando a semana aí com leve alta, tá legal? Ainda podemos ter aí uma escorregadinha até a região dos 114, 113 e alguma coisinha aqui, tá? Enquanto não demonstrar aí a força na ponta compradora, voltando e dando sequência, voltando para cima da média, dando sequência e rompendo os 120, 500, fica o leve viés ainda mais negativo. Vamos lá, falando do mini índice, na sessão de hoje, alta por enquanto de 0,44%, também aí quase, praticamente igual ao Ibovespa, abriu caindo, chegou a cair ali mais de 1%, agora no terreno positivo,
Gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui o mini índice abrindo com um leve gap de baixa, mas ficou bem lateral aqui, chegou a apresentar um movimento mais forte aqui para baixo, conseguiu se recuperar, ficou bem lateral aqui e tentando apresentar um repiquezinho, tá? Tem resistência aí no 119,645, tá? É um nível importante aqui de resistência, de média móvel, tá? E se gerar sinalização negativa por aqui, daria para focar na ponta vendedora, tá, pessoal? O movimento de baixa aqui foi relevante, perdeu o fundo anterior, tá? Então a gente pode ter sim algo mais para baixo aqui ainda no mini índice. Ao contrário, se abrir aqui corrigindo, mas já reverter na primeira ou segunda hora de pregão, a gente poderia então ter um repique em direção aos 120.400 pontos, ou ainda, sendo um pouquinho mais otimista, a região dos 120.998, basicamente a região dos 121 mil pontos. Falando do dólar, na sessão de hoje, colocando aqui o ajuste, alta de 0,33, chegou a subir o dólar aí 1,2%, chegou a subir basicamente 60 pontos aí o dólar, tá? Gráfico de 60 minutos, abriu num leve gap de alta, conseguiu aí voltar para cima dessa região de lateralização, para cima dos 4,832, rompeu, deu sequência e devolveu. Tá? Devolveu e agora está tentando ameaçar um novo sinalzinho de topinho aqui, o dólar. Tá? Se conseguir confirmar esse topinho, perder aqui essa mínima desse fundo, nos 4,812 aí, pode esticar até os 4,795 novamente, tá? Depois os 4,783. Então fica de olho aí, se confirmar um pivôzinho de baixo por aqui, pode dar uma esticada novamente, tá? Porque, ó, apresenta 2,500 de força e devolve tudo, então ó, podemos ter algo um pouquinho mais para baixo sim. Ainda, para olhar realmente para um viés bem mais positivo para o dólar aí, precisa ter um sinal de alta acima dessa região aí dos 4,832, tá? Precisa. Seja num gap de alta, girando um sinal de fundo na sequência, ou volta forte aqui para cima, corrige fraco no de 5, 10 minutos e dá sequência aqui, enfim, mas precisa ter uma sinalização positiva em cima dessa região aqui para ter realmente aí a possibilidade de algo mais relevante para cima no dólar. A partir das 8h45 da manhã, o Dalton estará ao vivo aqui amanhã com vocês para apresentar aí a live de mini índice e mini dólar, tá legal? Então, ele estará aqui com todos vocês. Mais uma vez, reforçando todo esse cenário que eu acabei de mencionar. DI, na sessão de hoje aqui, queda por enquanto de 1%, voltando para baixo da média móvel de 13 períodos. Então, depois de fechar acima, já devolvendo basicamente todo o candle de sexta, voltando aqui, fechar aqui abaixo. O semanal tinha gerado aquela sinalizaçãozinha de fundo que eu mencionei, então ainda pode ter alguma tentativa de pique por aqui. E aí pode ser bem fraco, por conta desse diário fraco aqui também. Então pode ficar subindo assim, ó. E aí a hora que chegar próximo da resistência, aí nos 11.200 mais ou menos, pode bater lá e devolver com força. Tá? Então segue ainda no viés mais negativo aqui o DI, tá? Apesar de estar dentro daquela tentativa de pique do semanal, segue aí num cenário bem negativo, ainda dentro desse canalzinho de baixa. Aí se a gente for olhar realmente, apesar do repique do diário, ó, segue dentro desse canal de baixa aqui há um longo período aí, desde basicamente o início do ano aqui, tá? Então, seguimos com viés mais negativo para o DI ainda. Petrobras, na sessão de hoje, essa danada aqui, eu vou falar, viu? Queda por enquanto de 0,28%, tá para sair do leilão aqui ainda. Mas o negócio é o seguinte, pessoal, abriu um gap de baixa, caindo aí basicamente 2,5%, e chegou a bater ali quase 4% de queda. A mínima do dia foi 27,95. O alvo da minha venda estava nos 27,90, galera. 27,90. E o papel não pegou aqui o meu alvo, danadinho. Enfim, sigo aí na venda, tá? Voltou aqui para fechar o gap. Vamos ver se dá continuidade nesse movimento, tá? É assim, é o que eu espero, inclusive, para pegar aqui o nosso alvo na operação de venda de Petrobras. Apesar aí da boa recuperação, segue ainda no viés baixista, tá bom? E foi boa mesmo a recuperação de hoje, mas segue no viés baixista. Se a gente traçar aqui o canalzinho, também ainda estamos dentro desse movimento de baixa no curtíssimo prazo e médio prazo também, esse movimento de baixa aqui ainda contra a tendência de alta, tá legal? Enfim, então sigo vendido aqui ainda em Petro. Só vou sair aí se provavelmente voltar aí para cima da média. Fiquem de olho lá dentro do aplicativo da Invest, caso eu reposicione aí o stop nessa operação. Vale, na sessão de hoje, queda, meus amigos. Respeitou a resistência, queda de 1,11%. E olha só, respeitou ali o nível dos 69,30, 69,50, tá legal? Abriu aí no gap de baixa, gerou sinalização de topo. Então, para quem pulou fora, beleza, colocou lucro no bolso aqui. E agora é ficar de olho no que a gente comentou. Se essa correção vai ser fraca, segurar na média aí nos 66,80 e gerar novo sinal de fundo. E aí seria um fundo ascendente, porque o último foi aqui embaixo.
aí poderia ir para um perfil mais arrojado tentar arriscar essa comprinha aqui. Do contrário, devolveu, fechou mais forte abaixo da média, continuou o movimento de baixa, pode voltar a testar os 63,50. Tá? Então aqui foi sinal de saída, e para quem gosta aí de operar na ponta vendedora, foi uma possibilidade de entrada também, tá legal? Foi um sinal de topo, sinal de venda em cima de uma região de resistência bem relevante, tá legal? Então, agora é ficar de olho aí como é que vai ser. Se vai dar sequência para quem está vendido, ou se a correção vai ser mais fraquinha e uma nova tentativa de compra aqui para um perfil arrojado também. Eu continuo com a minha avaliação, que eu já comento aí com vocês há um bom tempo, tá? Eu só olharia para compra um sinal de alta acima dessa região aqui de topo anteriores aí, tá? Dos 69,40, 69,80. Agora, falando das outras recomendações de swing trade, começando por Mills 3, pessoal, que fechou em queda de 1,18%, tá? Foi lá embaixo e atingiu aí a minha saída, tá? Eu reposicionei o stop de proteção que estava aqui embaixo antes, eu puxei ele para cá, nos 11,47, tá? Então, eu estou fora dessa operação aí de compra de Mills 3. Demorou muito aí para dar sequência no movimento de alta e não gostei mais do que ficou acontecendo aqui, tá legal? Então, deixa eu pegar aqui no detalhe rapidamente. Eu tive aí na operação uma perda de 2,7%, tá? Menos 2,7%. E sobre o capital total foi menos 0,31%, tá bom? Então, tive aí uma perda de menos 0,31% na operação aqui de Mills 3. E sigo vendido aqui em Educ 3, que também abriu um gapzinho de baixa, também chegou a cair aí quase, mais de 4%, mas fechou aqui em leve alta de 0,8%. Não tivemos superação de máxima aqui do que no anterior, então continua no movimento de baixa, apesar da fraqueza aqui para cair. Se tivesse com esses candles mais X aqui, seria bem interessante. Vamos ver se dá sequência aí nas próximas sessões, busca o nosso alvo ali nos 17,03, tá legal? Agora, atendendo aos pedidos de análise, e se até aqui você ainda não deixou o seu joinha, clica nesse joinha aí, pelo amor de Deus. E se você não demonstrou interesse nos comentários sobre a Masterclass de Venda Descoberta, deixa aí nos comentários para eu saber se você gostaria de participar ou não, tá legal? Seguindo, se você não sabe o que eu estou falando aqui, volta lá no começo do vídeo que eu falei sobre isso, sobre a Masterclass. Foi logo na sequência da vinheta. BBAS 3, na sessão de hoje, alta de 0,88%, papel aqui apresentando uma lateralização no curtíssimo prazo, aí 3 candles dentro de um grande, candle de baixa. Vamos ficar de olho aí, tá? Para quem está interessado em venda, tentou se recuperar, tentou voltar para cima da média móvel, não conseguiu, girou topo, abre possibilidade de venda até a região dos 46, que seria o nível de suporte mais relevante, que é a média móvel lá do gráfico semanal. Então, estamos dentro de um processo de correção contra a tendência de alta, bem semelhante à Petrobras, correto? Bem semelhante à Petro aí, tá? Então, seguimos aqui dentro de um verso mais negativo. Para quem está vendido aí e quiser carregar ainda a posição, seria aí o alvo na região dos 46. Tá se segurando nesse gapzinho, que é um suporte aí relevante. Se abrir aí, por exemplo, num gap de fuga, pode esticar nos 46. Fibra, na sessão de hoje, alta de 1,33%, mas o papel segue aqui no movimento de baixa também, está bem lateral aqui nas últimas sessões, a gente pegando aí desde o meio do mês passado aqui, e ainda pode esticar até a região aí dos 16,80, basicamente, que é a média móvel lá do semanal também. Olhe para compra mais próximo desse nível de preço, tá? Apesar aí da fraqueza ainda para dar sequência no movimento de alta, eu ainda vejo mais com possibilidade de compra do que venda, tá legal? Eu olharia mais para vendas, perdesse aí os 15,80, seria mais relevante. Loja Zener, não sei porque alguém pediu, mas pediram, tá? Loja Zener aí, basicamente, no dia de hoje, deixa eu ver aqui. Ah, não, eu confundi com Americanas, tá? Mas tá certo. Loja, por isso que eu falei, porque não sei porque alguém pediu. Lojas Renner, na sessão de hoje, alta de 0,73%. Papel que segue aqui dentro de uma tendência de baixa no curto prazo. Próximo suporte mais relevante é a região dos 16,88, então seria o caminho mais provável aí. Se a gente pegar a retração aqui de Fibonacci também, dado este longo movimento de alta aí, essa pernada toda, a gente teria o próximo nível de suporte aqui nessa região dos R$ 17,12, que é basicamente aí a região que eu comentei com vocês, tá? Que vai até os, pegando fundo mesmo, 16,70, tá legal? Então, essa é uma região aí que pode aí apresentar alguma tentativa de repique ou de recuperação. Por hora, seria um repique, tá legal? Basicamente, devolvendo aqui todo este movimento de alta anterior, tá? Bateu na média móvel lá do mensal, aí girou um topão por aqui, a favor da tendência de baixa. Então, tomar cuidado aí, tá? Eu olharia para venda mais próximo das médias, gerando sinal de topo.
Elet 3, na sessão de hoje, alta de 0,45%. O papel também segue no movimento de baixa, fraco, mas segue no movimento de baixa. Bem travado aqui também, entre os 38,15, a região dos 39,90. Se a gente olhar para o semanal, vai ficando mais bonitinho aqui para tentar gerar uma sinalização de fundo. O ideal seria que essa semana ainda fosse uma semana inteira de correção, para na semana que vem poder apresentar esse sinal de fundo. Ou seja, o diário pode ficar aqui até o final da semana aí para gerar uma comprinha aí ou na sexta ou lá na segunda-feira da semana que vem, tá? Mas seria bem interessante se apresentasse algo nesse sentido. Então, se não perder aí a região dos 37,50, eu ainda olharia mais para compra, tentando pegar algo mais para cima. Camil, na sessão de hoje aí, zerado, tá? Mas o papel voltou para testar a região dos 6,84, depois dessa estilingada aqui para baixo, segurou no suporte, repique, topo novamente. Enfim, a expectativa é de vir furar aí essa região dos 6,79, tá legal? Se a gente olha para o gráfico mensal, olha só como está ameaçando uma sinalizaçãozinha de topo por aqui, tá? Então, todo cuidado aí para quem está comprado no curto, médio e longo prazo do papel. Não recomendo, tá? Principalmente no longo prazo aí, a perda dos 6,78 para quem está comprado seria um sinalzinho de saída, tá legal? Olha só que fraqueza para o papel subir, tá? Muito fraco mesmo. Quando devolve, devolve com força. Então, se perder aí essa região, tomem cuidado. Rap Vida, na sessão de hoje aí, alta de 1,2%, mas o papel também segue mais travado aqui. Não conseguiu ganhar ali a região da média, próximo da média móvel de 200, próximo ali dos 4,50. Enfim, é um papel aí que ainda pode escorregar até os 3,90 e gerar uma nova sinalização de alta, que seria o quê? O gráfico semanal terminar a correção aqui na média e gerar um novo sinal de fundo por aqui também, tá? Ainda tem espaço lá no mensal para buscar o repiquezinho lá no 5,30, tá? Então, dá para ficar de olho aqui em Rap Vida mais próximo dos 3,90. Se perder essa região, não olharia para compra abaixo disso, tá legal? Tem que ser aí acima dos 3,90. Magazine Luiza, na sessão de hoje aí, alta de 0,34, mas é um papel que segue no movimento de baixa, sem expectativa positiva, caminhando devagar, mas caminhando cada vez mais em direção aos 2,50, depois o último suporte nos 2,35. Não vejo possibilidade de compra no papel e ainda olharia para venda toda vez que apresentar repique na média e sinalização de topo, tá bom? Não vejo compra no papel, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, principalmente no longo prazo que gerou o sinal de topo aqui. Tá? E pode sim buscar essa região de fundos mais uma vez. Açaí, na sessão de hoje, alta de 2%, papel que escorregou até os 2,40, que era basicamente essa região de topo aqui anterior. Vamos só pegar aqui por curiosidade a retração de FIBO aqui. Olha só, hein? Bateu nos 50% e apresentou força, tá? Então, dessa pernada toda de alta, corrigiu nos 50%, apresentando força. Para quem tem aí um perfil um pouquinho mais arrojado, abre possibilidade de compra aqui, superação de máximo, stopzinho aqui embaixo. Por que perfil arrojado? Porque estava dentro dessa lateralização, as médias estavam bem travadas aqui, bem de lado, bem flat, e agora precisa apresentar força para voltar para dentro da lateralização e, se for reverter tendência, para romper aqui essa região de topos anteriores também, tá? Mas, para quem tem o perfil arrojado, colocar menos capital, aqui seria uma possibilidade de arriscar a compra, a relação risco-retorno seria bem favorável caso viesse reversão de tendência. Por exemplo, você teria aí um stop de basicamente aí 4%. Se for ali buscar, por exemplo, a resistência da média de 200, você teria aí basicamente 30% de retorno, tá? É claro que eu estou aí sendo bem otimista também nesse movimento, mas reversão de tendência normalmente é algo semelhante a isso. Tá? Mas é arrojada a entrada aqui embaixo, não temos confirmação nenhuma. Tris 3, na sessão de hoje, aí alta de 0,9%, mas é um papel que segue dentro do movimento de baixa. A tendência de alta permanece no papel, enquanto não perder essa última região de fundo, nos R$ 5,11. Tá? A expectativa é que perca esse nível de preço, para corrigir lá no semanal. Olha só, semana passada a gente teve um baita de um engolfo aqui, tá? Então a gente pode sim ter algo nesse sentido aí até os R$ 5, que seria a média de 13, mais essa região de topo aqui para segurar o preço. Aqui próximo desse nível de preço, eu olharia para compra, tá legal? Então mais aqui embaixo eu olharia para compra em Tris 3. E por último, mas não menos importante, o NIP 6, que na sessão de hoje apresentou estabilidade, 0,14% de alta, mas é um papel aí que segue aqui mais travado dentro de um processo de correção, respeitando bem a média de 200 aí, tá? Mas eu ainda olharia com um pouquinho mais de
possibilidade para compra pelo semanal. Se perder, não, né? Se segurar nos 75,90 aqui, basicamente, tá? É um nível importante aqui de preço, que eu acho bem interessante para compra, falando até de médio prazo. Se a gente olhar para o gráfico mensal, o papel conseguiu retornar para cima da média, para cima dessa região de fundo, que era um ponto de resistência. Tá? Então, pode aí corrigir esse mês e dar sequência no movimento. Tá? Então, mais próximo aí dos 75 faz sentido uma compra, ou seja, se escorregar aqui, faz sentido aí arriscar uma comprinha também, tá legal? Então vocês viram aí que a grande maioria eu falei que tem que escorregar mais um pouco, tem que corrigir mais um pouco. Vai em linha com o que eu mencionei da Masterclass e esperar aí para ter a melhor possibilidade de risco-retorno na maioria das operações, tá legal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Desejo uma excelente semana de bons negócios, boas operações. E a gente se vê aí amanhã na live com o Dalton, de mini índice mini dólar, às 8h45, com o Lucas Moraes na sala de ações, a partir das 9h45, e comigo na análise de fechamento mais uma vez e durante todo o pregão, lá dentro do aplicativo DV Invest. Um grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal. Tamo junto.